Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Aqui, todas as quintas-feiras, nós trazemos uma nova palavra de Deus direto para o teu coração. E hoje nós vamos finalizar a nossa série Despertar Profético, onde estamos falando sobre como que Deus nos desperta, nos levanta de um sono profundo que muitas vezes nós nem percebemos. Então, nós estamos entendendo sobre algumas histórias bíblicas e caminhando sobre um alicerce, uma base, uma palavra que nos mostra, precisamos acordar, precisamos de fato entender o chamado de Deus na nossa vida para que a gente possa agir em cima disso. Amém? Então, vamos para a nossa última palavra dessa série Despertar Profético, que está lá em Mateus 25, 1. Mateus capítulo 25, versículo 1. Se você puder, abra sua Bíblia conosco e não esquece, se você ainda não é inscrito no nosso canal, compartilha aqui com alguém, clica no sininho para que você se torne inscrito e para que você seja avisado toda vez que a gente tenha novas postagens e não perca nenhuma série e nenhum vídeo toda semana. Amém? Vamos lá. Mateus 25 diz assim: O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleos em vasilhas e junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito e o noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: Deem-nos um pouco do seu óleo, pois a nossa candeia está se apagando. Elas responderam: Não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. E as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: A verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Essa parábola me ensina muito sobre o que acontece se nós estivermos num sono profundo, num sono espiritual, no meio da volta de Cristo. Essa parábola reflete a volta de Cristo, que como noivo voltará para buscar a sua noiva, que é a igreja, ou seja, que somos nós. Nós que cremos em Cristo, nós que acreditamos na volta dele, nós que acreditamos que ele é o Messias, nós precisamos estar atentos e vigilantes para a volta de Cristo. Por isso nós precisamos acordar, porque Cristo pode vir a qualquer momento e a Bíblia não revela a hora e nem o momento. Então, aquela ideia de eu posso fazer o que eu quiser e depois, se eu pedir perdão, Deus vai me perdoar, isso de fato acontece, isso de fato é bíblico. Porém, 2 pontos são importantes. Sempre existirão consequências para todo pecado. Como existiu no caso de Davi, ele foi perdoado, mas existiram consequências gravíssimas na vida dele e da família dele. Segundo ponto, se Jesus voltar no meio do caminho, quem será você diante dessa história? Você será uma das virgens insensatas ou você será uma das virgens prudentes? Porque aqui a gente vê o cenário atraído, né, assim, representado através de uma parábola onde 10 virgens, 5 eram insensatas e 5 eram prudentes. E 5 ali acabam dormindo e de repente o óleo apaga. E quando o óleo apaga, quando o fogo apaga, elas precisam sair para comprar óleo. Nessa de sair para comprar óleo, o noivo voltou no meio do caminho. Jesus veio no meio do caminho, levou a igreja, arrebatou a igreja e aquelas ali ficaram para trás. Então, essa palavra alinha muito o meu coração com o coração de Deus, de que quando Jesus voltar, eu preciso estar pronto. Eu não posso estar dormindo. Eu preciso estar com o meu óleo lá em cima. Eu preciso estar com o meu fogo espiritual lá em cima. Eu preciso estar perto, eu preciso estar íntimo. Eu preciso estar atento. Eu não posso estar não apenas em pecado, mas eu não posso estar em desobediência. Eu não posso estar como a igreja de Éfeso ou de Laodiceia, que lá em Apocalipse Deus revela que eram igrejas que estavam crescendo, que estavam até mesmo prosperando, mas que estavam com o coração morno. E aquilo Deus classifica como pecado. O meu coração está morno. Eu entendo o poder de Deus, eu vivo na igreja, mas eu estou na igreja às vezes servindo, eu estou na igreja fazendo alguma coisa, mas o meu coração não está mais queimando. O meu coração não está mais ardendo. É aquela história de quando você para orar, você ora e a tua oração é fria.
vazia. A tua oração, você fala com Deus, e você fala, murmura e tal, e de repente você daqui a pouco está fazendo orações vãs e repetitivas, repetindo hoje a mesma coisa que você orou ontem, e quando você menos espera, aquela coisa não vem mais, aquele fervor, aquela paixão que você sentiu um dia, quando você ouviu a primeira vez Jesus te chamar pelo teu nome. Aquele fervor não existe mais, e quando esse fervor não existe mais, o noivo pode voltar, e se o noivo voltar e você não tiver esse fervor, a Bíblia nos garante que nós não seremos levados como igreja. E eu não sei você, mas essa palavra alinha muito meu coração para que isso não aconteça comigo e com a minha casa. Todos os dias eu oro para que quando Jesus voltar, eu preciso estar pronto, eu preciso estar acordado. Como uma noiva que quer ser adornada pelo noivo. Imagina, o noivo chega para entrar no casamento e a noiva não está pronta, a noiva não botou a roupa, a noiva não sabe que vai casar, porque a noiva não está pronta. E nós somos uma noiva que nós não sabemos o dia e a hora do casamento, mas nós precisamos estar prontos. E se nós não estivermos prontos, esse sono espiritual pode nos tomar e talvez nós percamos inclusive a nossa salvação. Isso é um assunto muito sério para muitos e talvez muito imaturo, porque falta maturidade para outros. Mas nós precisamos entender, Deus quer que nós estejamos acordados, que nós estejamos atentos, que nós estejamos vigilantes. E qual é o meio que a gente tem para encontrar isso e para voltar a essa essência do primeiro amor, ou até mesmo para encontrá-la do zero, caso você nunca tenha encontrado? Nós precisamos disso aqui, da palavra de Deus. Nós precisamos buscar, nós precisamos orar sem cessar, nós precisamos viver como Paulo viveu, uma vida de oração sem cessar, nós precisamos buscar Deus, meditar nas leis de Deus de dia e de noite, nós precisamos caminhar com base no que Deus nos direciona, nós precisamos acessar o plano personalizado dele, que, como nós falamos no último vídeo, em Salmos 139, Deus nos garante. Afinal, Jeremias 29:11 nos garante que Deus tem um plano sobre a nossa vida, e são planos de nos fazer prosperar e não de nos causar dano. Isaías 55 nos garante que Deus tem planos sobre nós, e os planos dele são muito maiores do que os nossos. Então, por que ficar preso com a nossa forma de pensar, com os nossos planos, que são, na maioria das vezes, limitados à forma com que nós já vivemos, as experiências que nós tivemos? Então, nós temos muito pouca bagagem para tomar decisões apenas com o nosso próprio intelecto, na maioria das vezes. E toda vez que a gente faz isso, por mais que às vezes dê uma consequência positiva, se foi na força do nosso braço, Deus nos sustenta. Agora, se foi na força de Deus, não importa o tamanho da tua habilidade, não importa quem é você nesse meio do caminho. Se você é grande, pequeno, Deus é quem vai sustentar. E Deus sustenta tudo aquilo que Ele lança, tudo aquilo que Ele levanta, é Ele quem sustenta. Então não queira levantar apenas com a força do próprio braço. Uma vez eu ouvi de um sábio pregador que dizia assim: a pior coisa que pode acontecer na vida de um homem é ele dar certo ou ser bem-sucedido segundo o seu olhar nos planos que não eram de Deus na vida dele. Muitas vezes nós somos bem-sucedidos numa carreira, nós somos bem-sucedidos numa empresa, nós conseguimos ser bem-sucedidos até mesmo numa família, nós somos bem-sucedidos em uma área específica, mas se aquilo está desalinhado com o coração de Deus, aquilo arde no nosso coração de uma maneira que a gente sabe que está fora do nosso propósito. Uma vez eu fiz uma reunião profissional com uma pessoa que me falou assim: Vitor, eu tenho tudo que eu preciso. Minhas contas estão pagas, eu tenho dinheiro guardado, eu sou realizado até, de certa forma, na minha carreira, eu fiz tudo o que um dia eu planejei. Eu tenho uma família linda, eu tenho uma esposa, eu tenho 2 filhos, eu tenho tudo, mas dentro de mim arde uma coisa que fala que eu tenho que fazer algo diferente, que não é isso que Deus planejou para minha vida. E me dói muito saber que de repente eu estou dando certo na área que eu quero, mas talvez não seja isso que Deus quer para mim. E aquele homem começou a abrir o coração para mim, me contou algumas coisas da história dele, e eu fiquei muito reflexivo com essa história, e eu reflito muito sobre isso também na minha vida. Eu quero trazer essa reflexão para ti hoje. Quando Deus voltar, quando Jesus voltar, quem será você nessa história? Você vai ser a virgem que estava atenta e que, quando Jesus voltou, você foi e casou e de fato você conseguiu cumprir aquele casamento? Ou você será aquela virgem desatenta que perderá, que talvez caminhou perto do noivo por muito tempo, sabia do casamento, tinha entendimento, tinha discernimento, mas no momento certo você estava afastado e desviado? Quem será você nessa história? Quem será você na hora de cumprir os propósitos de Deus?
Eu faço essa reflexão, deixo para você, para que você desperte. Não adianta, não tem a ver com você caminhar numa igreja apenas, não tem a ver com você conhecer Deus apenas, não tem a ver com você conhecer a palavra de Deus apenas, tem a ver com você caminhar com Deus, tem a ver com você ter como prioridade Deus na tua vida, tem a ver com você praticar, não apenas conhecer a palavra de Deus. Tem a ver com você estar acordado no momento que o noivo voltar e no momento que o grande dia chegar. Eu anseio muito por esse dia, porque eu tenho certeza que hoje eu subiria, mas essa certeza não pode virar um ego no meu coração, porque para cair basta estar em pé. Assim diz a palavra de Deus. E eu deixo essa reflexão para que você acorde, que não importa o status que você está hoje, não importa se você não conhece Deus ainda ou se você já conhece Deus, não importa se você já conhece a palavra dele de cabo a rabo, o que importa é como você tem vivido com ela, como você tem vivido com Deus. Se você está de certa forma afastado, se o teu coração está morno, se você está como Laodiceia ou como a igreja de Éfeso, que você acorde nesse momento, que esse vídeo te ajude a acordar, que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração nesse momento, para que você acorde, para que você seja uma igreja vibrante, para que você seja uma noiva que está com a candeia acesa para a volta do noivo. Amém? Espero que essa palavra tenha falado contigo, que essa série tenha te alimentado de um alimento sólido, não apenas superficial, não apenas um leite espiritual. Acorda e vai viver o que Deus tem para a tua vida. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço pela tua palavra, eu te agradeço pelo teu mover sobrenatural, Pai, na minha vida, na vida de cada um que está aqui nesse momento orando conosco, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu declaro, Pai, que a tua palavra, quando é lançada, ela não volta vazia. Eu declaro, Senhor, que como tua noiva, Pai, eu decido estar atento e vigilante, Pai. Mas, Senhor, se por um acaso eu vacilar, se os meus pés vacilarem, Pai, em nome de Jesus, alinha o meu coração de volta ao teu rápido, Pai. Sonda meu coração e me revela se há em mim algum caminho impuro, Senhor. Me permite acordar se eu estiver no meio de um sono espiritual. Em qualquer área da minha vida, Senhor, eu não aceito viver nada menos que o teu chamado. Se o Senhor tem um plano perfeito para mim, se eu te busco e te amo, se eu sou um filho amado, se eu sou herdeiro da tua promessa, Senhor, me mostra os teus planos, imprime os teus planos em mim, Senhor, renova a minha mente para que eu seja a real semelhança do que o Senhor quer ver, para que eu atenda às expectativas do teu coração, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, muito obrigado. Amém, Senhor. Amém, amados. Até semana que vem e até a série que a gente vai começar semana que vem.